Vamos chamar a Juliana Lopes para a gente conversar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho eu trago um pouquinho mais do que foi conversado, Ju, com o ministro Rui Costa. A gente antecipou essa informação ontem e aí durante a noite, hoje de manhã, também vieram os desdobramentos. Que como você viu, Juliana, eu até perguntava para um ministro hoje do Supremo o seguinte, a decisão... O movimento do Congresso Nacional para dar mais transparência, que seria junto à LDO, né, apresentar esse regramento, vamos chamar assim, para indicar o projeto, pode influenciar na decisão do plenário? E o ministro me disse, eu espero que não. Juliana Lopes. É difícil, né? Porque o que estão tentando ali os parlamentares nesse movimento, que tem até o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentar encontrar um caminho do meio, que é difícil nesse caso, porque a gente está falando de um absurdo, né? Falta completa de transparência para a utilização de recursos públicos, que não aconteceu no orçamento secreto, caiu o orçamento secreto, também não aconteceu na emenda PIX, né? Um filhote ali do orçamento secreto, e agora está sendo cobrado pelo Supremo Tribunal Federal, que eles encontram ali como um caminho de mediação desse conflito, seria justamente colocar ali dentro do orçamento da LDO, especificamente, algumas emendas obrigando a transparência e deixando muito claro que para o ano que vem seria possível deixar isso de uma maneira obrigatória, ou seja, acabar com a farra do repasse de recurso público sem ali a digital de quem está fazendo esse repasse, sem as prioridades para esse recurso. A gente lembra que o que nós estamos tratando aqui, do que nós estamos tratando, não é do problema de repasse, né? Emenda precisa ser realmente repassada, esse mecanismo precisa ser protegido de alguma forma para que esses repasses às pequenas cidades seja feito de fato para obras necessárias, né? O problema é não haver transparência. O que me falam ali os integrantes do Congresso Nacional? Que ainda que essa decisão seja tomada pelo Supremo Tribunal Federal, chancelada pelos outros ministros, cria-se ali um problema para um governo que já tinha uma articulação política comprometida no ano que é mais curto por conta das eleições municipais e que é preciso passar medidas muito necessárias para o governo, principalmente na área econômica. Então, para além do que decidirem os ministros, deve haver, segundo esses integrantes, um interesse do governo de realmente encontrar esse caminho de mediação para esse conflito, porque enfrentar um Congresso Nacional nesse momento, que se discute, além das propostas, a mudança na presidência da Câmara e do Senado, não seria uma alternativa para o governo, que foi bastante criticado ali no começo do ano por não ter uma articulação política. Então, a mediação desse conflito seria interesse do governo, do presidente Lula e também dos parlamentares. Mas, de fato, Tainá, é preciso a gente acompanhar o que vai sair dessa discussão. Tem quem fale, ontem falavam sobre proposta de emenda à Constituição, para deixar muito claro que essa transparência não pode ser driblada, projeto de lei que é visto com mais fragilidade pelos integrantes, inclusive da base governista, a alternativa de se colocar dentro da LDO uma emenda que especifique como essa transparência deve acontecer, e vão surgindo soluções a cada instante. Acontece, só para a gente finalizar, que esse acabou sendo o tema principal nas conversas e articulações do Congresso nesse momento, passou ali à frente de temas mais importantes e precisa ser resolvido, né? Um caminho vai ter que ser colocado e vai ter que ser encontrado para esse conflito que envolve, dessa vez, o Legislativo, o Judiciário e também o Executivo.